Jin Taekyun, em sua aparência do mundo exterior, está observando a luta entre ele e o guarda Kyuk Mujin. Ele tenta atacar com um soco, o guarda desvia facilmente e contra-ataca pisando em seu pé de apoio, ele cai. O guarda o elogia com um sorriso cínico no rosto, falando que Taekyun era melhor do que ele imaginava. Enquanto ele tenta se levantar, Mujin fala que se ele é um artista marcial, ele deveria aprender a lutar usando suas artes marciais e não ficar só balançando os punhos de forma aleatória. Jin Taekyun, em sua forma exterior, pensa que quanto mais olha para ele, mais puto fica. Sua versão do Murin está furioso, grita para ele calar a boca e ataca o guarda novamente. Mais uma vez o guarda se esquiva facilmente e contra-ataca repetidamente. Taekyun, assistindo a luta, pensa que achava que era mais forte, já que ele cuidou daquele bandido da Força Centenária. Deslogar o caralho desse jeito, ele ia morrer antes. Ele ainda assiste seu eu do passado levar uma surra e pensa que pelo menos conseguiu acertar um bom golpe no guarda. Jin Taekyun, enquanto apanhava, consegue desferir uma cabeçada no queixo do chefe dos guardas Mujin, o deixando furioso. Ele se pergunta qual era o level do guarda. Usando seu sensor de Ki, ele vê que ele era level 20, 10 levels a mais que ele. Taekyun pensa que talvez devesse calar a boca e focar em subir de nível. Ele acorda recebendo uma mensagem do sistema: "Você acordou do modo adormecido." Desnorteado, ele pergunta para um homem de uniforme onde está. Ele responde que está na sala médica, e que ele estava desacordado por 1 hora. Ele relaxa e reflete que estava apagado por todo esse tempo, se dá conta de algo e tenta se levantar. Ele sente os ferimentos. O médico fala que ele tem hematomas por todo o corpo, então deve ter cuidado ou vai sentir dores. Ele pede para que o jovem mestre não faça nada desnecessário e apenas descanse. Taekyun pensa que não achava que ficaria naquele estado. Ele abre sua janela de personagem. Ele estava nível 11 e tinha 10 pontos de atributos para distribuir. Então decide colocar os pontos em vigor e pensa que se tivesse distribuído aqueles pontos antes da luta, talvez pudesse ter ganho. Na mesma hora ele muda de ideia, e pensa que da forma que estava se movendo na luta, níveis e pontos não faria diferença, e se quisesse acabar com alguém como o guarda Mujin, ele teria que se tornar proficiente em artes marciais. Taekyun fala isso imitando movimentos de Kung Fu. Ele escuta uma voz do lado de fora do seu quarto na enfermaria e um homem gigante entra. O homem fala para Jin Taekyun que ele está com uma aparência deplorável. Ele se aproxima da cama e pergunta como estava sua condição. Taekyun estava completamente sem palavras e só conseguia pensar quem diabos era aquele monstro. Ele ativa o sensor de Ki. O médico responde ao gigante que ele estava coberto de hematomas, mas não tinha nada com o que se preocupar. O gigante fala com uma expressão assustadora que aquilo era um infortúnio, e que pelo menos uma de suas pernas tinha que ser destruída. O sensor de Ki mostrava o nível dele em várias interrogações em vermelho. Taekyun fica muito assustado e pensa que ele deve ser acima do nível 30. Olhando aquilo, a forma que o médico estava se comportando e a maneira que o gigante estava agindo com ele, ele ativa sua força cerebral máxima e pensa então em uma resposta. Jin Taekyun faz uma cara inocente e o chama de pai. O gigante fala para o médico da família que ele podia sair, enquanto arregaça as mangas pronto para dar outra surra no nosso protagonista. Taekyun fica desesperado e pede desculpas que se ele não é o pai, não tinha como ser sua mãe e implora para o médico não deixar ele sozinho ali com aquele gigante. O médico vai embora e dá uma última olhada de pena antes de se retirar. Jin Taekyun, aterrorizado, estava sozinho com aquele gigante hostil. O gigante fala que deve ter um limite para sua estupidez e pergunta por quanto tempo ele planejava viver assim. Ele grita que Taekyun é um moleque. Ele pensa que aquele era o seu fim, e fecha os olhos com medo. O gigante continua gritando uma bronca, que ele só vivia correndo atrás de mulheres. Quando ele coloca a mão em algum dinheiro, aposta tudo, e é porque ele age assim que é desprezado pela família. Porém, quando ele abre os olhos, o gigante estava gritando repreensões para a porta, mas sua expressão mudava quando virava para ele. O gigante, na verdade, se mostrava muito preocupado com seus ferimentos, era apenas uma fachada. Ele nota a expressão confusa de Jin Taekyun e dá um sorriso amoroso e toca sua testa, falando que só estava feliz que ele não estava seriamente ferido e pergunta por que Jin Taekyun brigou com aquele garoto se ele nunca tinha treinado artes marciais antes. Taekyun fica acuado com tudo aquilo e pergunta quem ele era. O gigante fica novamente preocupado e fala que seu filho mais novo bateu com a cabeça, então grita por um médico. Com lágrima nos olhos, o gigante pergunta a Jin Taekyun se ele realmente não se lembrava de nada. Ele responde friamente que não. Ele pergunta novamente se nem um pouquinho. Taekyun desvia o olhar e pensa que vai fingir amnésia. Aquela seria sua melhor escolha por enquanto. Apesar dele realmente não se lembrar de nada. O gigante pergunta se ele se lembrava do que tinha acabado de falar e Taekyun pergunta o que ele queria dizer com aquilo.
Ele pergunta o próprio nome e Taekyun responde que seu nome era Jin Waekyun, o chefe menor da família Jin. Ele pergunta sua idade e Jin Tae responde que ele tem 35 anos e era solteiro. Ele pergunta sobre seus familiares e ele responde que seu pai está viajando pelo continente e sua mãe faleceu há 10 anos atrás. O gigante por fim pergunta sobre seu irmão e ele responde que Jin da Lâmina Celestial era Jin Mukyun de 25 anos e era atualmente discípulo do Templo do Portal Divino. O gigante fala que ele não tinha contado sobre o título da Lâmina Celestial. Jin e Jin Taekyun finge uma dor na cabeça para evitar mais suspeitas. O médico da família fala que já que é uma contusão simples, elas desaparecerão dentro de 4 dias. Então ele se oferece para escoltar o jovem mestre para sua residência. Enquanto caminhavam, o criado mostrava os arredores para ele. Taekyun pensa que Jin Waekyun provavelmente o mandou explicar as coisas para ele. O criado anuncia que eles chegaram. Ele fica impressionado. O criado fala que o segundo andar é o seu quarto e tem serviçais em todos os locais. Então se ele precisar de algo, é só ele mandar um até eles. Com o fim da explicação, fala que vai se retirar. Andando pela mansão, Taekyun fica muito impressionado. Ele pensa que o Jin Taekyun do mundo real tinha que morar em uma kitnet surrada, enquanto do jogo morava em um maldito palácio. Ele se perguntava o que uma casa como aquela tinha para ele. E ele fica impressionado ao abrir uma das portas. Ao abrir, ele se depara com um enorme espaço cheio de roupas chamativas. Taekyun pensa que ele era um maluco viciado em moda para ter um andar inteiro dedicado àquilo. Ele chega ao último cômodo e deseja que não seja mais um quarto de roupas. Ao abrir, percebe que o quarto era onde ficavam os livros e pergaminhos. Ele achou o que queria. Taekyun começa a olhar pelos livros empoeirados e escolhe um ao acaso. Esse era chamado de técnica de guerra dos 3 passos. Uma janela do sistema surge para ele. Skill. Técnica de guerra dos 3 passos. Rank. Terceira classe. Descrição. Essa é a técnica de passos mais básica para qualquer guerra. Pode ser comprado em um mercado. Outra janela surge para ele. Você gostaria de aprender a arte marcial selecionada? Na mensagem tinha uma numeração indicando 3 de 10. Taekyun feliz fala que é claro que o sistema o ajudaria a aprender artes marciais. Aquilo tornava a vida dele muito mais fácil. Ele estava quase falando aceitar quando nota o 3 de 10 na mensagem e para. Ele conta as técnicas da família Jin que possuía, que eram exatamente 3. Taekyun se pergunta, então teria um limite de quantas artes marciais ele poderia aprender? Se for o caso, então ele joga fora o manuscrito que tinha em mãos. Gargalhando, Jin Taekyun então fala, olha todos esses pergaminhos. Ele se vira para várias prateleiras gigantes cheias de livros e manuscritos, e continua falando que vai se empanturrar só com as melhores artes marciais. Ele escolhe um manuscrito vermelho chamado O Grande Material do Rei da Noite. Detalhes do livro são mostrados para ele pelo sistema. Livro, O Grande Material do Rei da Noite, tipo, novela erótica. Taekyun encara aquele livro com muito nojo e vergonha. Mais tarde aquela noite, no escritório do líder da família, Jin Waekyun e o secretário Pen terminavam mais um dia de trabalho. Ao sair do grande salão, eles caminham pela propriedade da família enquanto conversam. Pen coloca um casaco de peles no ombro do chefe menor da família, afirmando que estava frio. O chefe suplente da família agradece e fala que se não fosse pelo seu secretário, ele provavelmente sempre estaria de cama. Brincando, Pen fala que a esse ponto, ele é basicamente sua dona de casa. Jin Waekyun fala para ele não brincar com aquilo, pois os velhos anciões da família já estão pressionando para se casar. A imagem de uma mulher aparece na mente do chefe menor da família. Com um suspiro, ele pensa que no fim precisará fazer aquilo pelo bem da família. Pen muda de assunto, falando que a lua está bem brilhante hoje e provavelmente nem precisavam daquelas lamparinas. Algo chama a atenção de Waekyun. O secretário nota que ele estava olhando para a residência do terceiro filho e Waekyun fala que estava tarde, mas as luzes ainda estavam acesas. Ele desvia o seu caminho. Preocupado, Pen fala para o seu senhor ir visitá-lo em outro momento, pois ele tinha certeza de que o jovem mestre estava fingindo ter perdido a memória e estava se embebedando como sempre. Waekyun pede para fazer silêncio. Se aproximando da residência, eles escutam sons estranhos. Ao ouvir aquilo, Pen fica furioso e fala que subestimou o terceiro jovem mestre, por ele ter a coragem de trazer uma mulher para a propriedade da família. Jin Waekyun espia pela fresta da porta, enquanto Pen continua a acusar Taekyun. Pelos sons que ele estava fazendo, ele apostava seu salário do mês que ele estava fazendo o que ele pensava que ele estava fazendo. O chefe menor da família manda Pen calar a boca e olhar também. O secretário a contragosto fala que não quer ver aquele ato obsceno, mas como seu senhor estava forçando, ele iria olhar. Então o secretário fica sem palavras com o que viu. Jin Taekyun estava sem as vestes de cima, completamente suado. Ele também estava segurando um manuscrito de artes marciais nas mãos, enquanto tentava fazer alguns trabalhos de pés.
Naquele momento Taekyun erra a passada e cai soltando um grito e perguntando quem caralhos criou aquelas artes marciais de merda. Vendo aquilo, Jin Wai-kyun, cheio de orgulho nos olhos, chama o Ipem. O secretário responde: "Sim, meu senhor?" Então ele sorri e fala que ele mesmo disse, ele não seria pago aquele mês. De volta a Jin Taekyun, ele está no chão exausto e fala sem energia porque aquela merda era tão difícil. Ele recebe 4 notificações do sistema. Você aprendeu a técnica de trabalho de pés da família Jin. Por aprender a arte marcial selecionada, você irá receber vários efeitos dela. Você completou uma conquista. Estou aprendendo artes marciais. Por completar uma conquista, você foi recompensado com o título estagiário novato. Ele bebe água de um cantil de bambu e pensa que de todos os livros que tinha, apenas aqueles pouco do lado não eram eróticos. E se perguntava se aquele personagem era algum viciado em sexo. Ele era grato que seu personagem pelo menos guardou as técnicas de lança da família Jin e a técnica de trabalho de pés da família Jin. Então ele fala, verificar técnica de trabalho de pés da família Jin. E com um som a janela da habilidade aparece diante dele. Estágio, primeira maestria, rank, primeira classe, descrição. A alteração entre seus passos são simples, mas ainda é bem realista. Simples meu rabo, Taekyun pensou. Foi complicado pra caralho. Se ele pisasse um pouco fora do lugar ele falhava. E se ele se atrasasse na sequência de ações ele também falhava. Ele pensava que era um milagre ter conseguido aquilo. De repente ele percebe que já estava amanhecendo. Ele pensa que mesmo usando o sistema levou metade de um dia para aprender aquilo. Então quanto tempo iria custá-lo se ele quisesse aprender a técnica de lança? Cansado ele fala que era seu 5º dia naquele mundo e manipulação temporal ou não, ele não ligava mais. A única coisa que podia fazer por enquanto era focar nas coisas a seu alcance. Ele pensa enquanto retira os livros que não eram de artes marciais do prédio. Ele decide parar de treinar por hoje, então ele sai do quarto com uma pilha de livros eróticos para jogar fora, porém o livro vermelho do grande material do Rei da Noite estava guardado em suas vestes. Jin Taekyun estava sentado em sua cama meditando, uma aura dourada o cobria, ele respira fundo. Um criado entra no seu quarto e pergunta se ele já tinha acordado. Sem graça, Taekyun responde que não conseguia dormir. Ele então pensa que desde que começou a circular o Ki apropriadamente, pode com certeza sentir que sua mente ficou mais clara e ele não se cansa facilmente. O criado gentilmente fala que é possível que suas feridas piorem, então é melhor ele descansar o máximo que puder. Taekyun pensa que a maior parte da dor também tinha passado. Ele concorda educadamente com o criado. O criado se curva e fala que o jovem mestre pode falar informalmente com ele e que não tinha por que ele falar de forma tão educada com alguém como ele. Taekyun ri sem graça e fala que ele está certo e que vai se referir a ele normalmente. Enquanto isso ele pensa que os gráficos do jogo são tão bons que se sente mal falando informalmente com uma pessoa mais velha. O criado pergunta o que ele precisa, e ele responde que precisa de uma sala de treinamento. O criado leva o pedido do jovem mestre até o chefe da família menor, Jin Wai-kyun, e ele o agradece pelos seus serviços e fala que pode se retirar. Assim que o criado sai do grande salão, ele joga todos os pergaminhos e papéis que estava trabalhando para cima, falando que aquela era uma ocasião feliz e não iria mais trabalhar hoje. Habilmente o Ipem pega todos os papéis no ar e o repreende que ele não estava em condição de tal luxo, e que se eles ouvirem isso, as coisas poderiam ficar problemáticas de novo. Empolgado, Wai-kyun fala que seu irmão mais novo aparentemente estava dando seu melhor para aprender artes marciais e da melhor forma possível. Então como ele iria trabalhar em uma ocasião como aquela? Ele questiona o secretário com um grande sorriso no rosto. O secretário, controlando seu temperamento, fala ao chefe que mais importante que isso eram os problemas atuais com os anciões. Rapidamente Wai-kyun fica sério e de mau humor, falando que se foda esses velhotes, eles são muito irritantes. Com uma reverência, o Ipem pede para falar algo ao seu senhor. Ele recusa veemente. O secretário recusa sua recusa e fala mesmo assim. Já é a 5ª vez que o jovem mestre desviava dinheiro dos fundos da família e ele nem estava contando as outras coisas que ele tinha roubado. O secretário continua que se eles seguissem as leis da família, ele já teria sido executado. Era um milagre ainda estar vivo. Jin Wai-kyun suspira perguntando por que ele trouxe aquilo à tona. Ele responde que estava meramente afirmando os fatos e que ele poderia perguntar a qualquer um da família que eles terão a mesma opinião. O Ipem argumenta que seu senhor o vê como seu amado irmão mais novo, mas para o resto das pessoas ele era alguém odiado. Irritado, o chefe suplente da família pergunta se ele tinha algo contra seu irmãozinho. E o secretário responde que está incrivelmente frustrado. Era por causa de todos os problemas que o terceiro jovem mestre criou, que seu senhor estava perdendo aos poucos sua posição para os anciões. O chefe menor da família fica em silêncio, mas o Ipem continua. Não apenas isso,
Os anciões sabem que o jovem mestre ainda recebe aceitação da família que usa para causar problemas. Furioso, Jin Wai-kyun destrói o braço da cadeira, gritando que eles eram desgraçados imperdoáveis. E se levanta e dá um longo suspiro. O secretário termina falando que isso era tudo o que ele tinha a dizer, que um homem deve ser tratado como homem. Wai-kyun fica pensativo olhando pela janela e então fala que essa vai ser a última chance. Wei-pen tenta persuadi-lo, mas ele o interrompe e fala que ele não é mais uma criança, mas ele perdeu a memória e se tornou uma pessoa diferente por causa disso. Ele pergunta ao secretário se ele não percebe isso também. Wei-pen hesita e pensa que de fato ele estava agindo bem diferente, estava até aprendendo artes marciais, coisa que não era típico dele. Jin Wai-kyun vê algo pela janela que chama sua atenção e chama Wei-pen. Ele fala que teve uma ideia, e que era para declarar uma ordem em seu nome. Mais tarde, Wei-pen vai até a residência de Jin Tae-kyun com uma ordem expedida pelo líder menor da família. Por quebrar as 14 leis sagradas da família, o terceiro filho, Jin Tae-kyun, deve ser preso na caverna de treino por tempo indefinido. Tae-kyun, ao ouvir aquilo, fica em silêncio, então Wei-pen ordena a um guarda que prenda o criminoso. De repente Tae-kyun começa a rir e gargalhar e quando os guardas estavam prestes a amarrá-lo, ele se revolta de forma raivosa, falando que pediu por uma sala de treinamento e não que queria ser preso para treinar. E aquela última parte o deixou ainda mais furioso. Como assim por tempo indefinido? Ele estava maluco. Jin Tae-kyun grita. Wei-pen tenta tranquilizar o jovem mestre que ele ainda tinha algo a dizer. Ele continua a xingar que não queria ouvir porra nenhuma que ele tinha para dizer. Ele se joga no chão e começa a espernear que nem criança, gritando que não vai, que vai ficar ali e treinar no seu jardim. Wei-pen, perdendo a paciência, chama o jovem mestre, e ele não escuta. Então o secretário se enfurece e, cheio de ira, manda ele parar e se levantar. Assustado, ele para de fazer cena, e Wei-pen fala diretamente em sua mente. Fique tranquilo, isso é o sentido espiritual, então ouça o que eu tenho a dizer. Aquilo deixa ele impressionado, e pensa que deve ser algo que mestres em artes marciais consigam fazer. Através do sentido espiritual, Wei-pen continua. Ele pode não saber devido à perda de memória, mas ele é alguém que estava sob último aviso. Era possível que ele recebesse uma punição bem mais severa que aquela. Então, por causa disso, o chefe menor da família decidiu resolver o problema por conta própria. Ele informa Tae-kyun. Os guardas estavam confusos do porquê ele estava quieto do nada, e o secretário continua. Mesmo que eu tenha dito período de tempo indefinido, você acha que o líder te prenderia para sempre? Tae-kyun se lembra do seu suposto irmão mais velho e concorda. Wei-pen fala que ele ficará lá por no máximo 7 dias. Tae-kyun gesticula 3 dias em barganha. Emanando uma aura furiosa, o secretário manda ele calar a boca e parar de reclamar. Tae-kyun fica irritado e pensa que os olhos dele são de alguém que pode acabar facilmente com ele. E pensa, e daí? Ele é bom de briga ou algo assim? Então ativa o sensor de Ki. Seu level era mostrado com várias interrogações em vermelho. Wei-pen pergunta qual sua resposta e Tae-kyun responde prontamente que não tinha problema nenhum, estava perfeito. Na região das montanhas, Jin Wai-kyun aguardava na entrada da caverna de treinamento. Então Jin Tae-kyun é trazido por 2 guardas enquanto estava fortemente amarrado, ele é deixado no chão enquanto os guardas e Wei-pen fazem uma saudação ao chefe menor da família. Sério, Wai-kyun fala que ele finalmente chegou. De cabeça baixa Tae-kyun cumprimenta seu irmão mais velho. Wai-kyun fala que ele não pode mais ignorar suas ações. No lugar do chefe da família, ele como chefe menor o condenou ao confinamento. Ele pergunta se tinha algo que gostaria de dizer. Tae-kyun e Wei-pen trocam olhares tensos, então ele abaixa a cabeça e fala que aceita humildemente a punição. Jin Wai-kyun olha de cima e então ordena aos guardas que tranquem o criminoso na caverna. As portas gigantes da caverna se abrem e ele é levado amarrado para dentro. Ao passar pelo irmão, Wai-kyun usa o sentido espiritual para falar com ele em segredo e fala que providenciou tudo que seu irmãozinho precisava e lhe deseja boa sorte. As portas da caverna se fecham com ele dentro e Tae-kyun sorri. Mais tarde, no escritório do líder da família, Wei-pen e Jin Wai-kyun discutiam. O irmão mais velho, preocupado, pergunta se ele estava bem. O secretário responde que tinha certeza de que ele estava bem. Ele deveria parar de se preocupar. Wai-kyun fala que o corpo do irmãozinho ainda não estava totalmente recuperado. O secretário responde que ele estava agindo como se ele fosse cair morto a qualquer momento e o tipo de ferimento que ele tem é algo que dá para curar apenas lambendo as feridas. Wai-kyun fala preocupado que seu irmãozinho, quando pequeno, era muito frágil. Wei-pen reclama que a quantidade de pílulas e ervas medicinais que ele já comeu poderia encher aquele cômodo. Não tinha como ele ser fraco. Então ele pergunta se o chefe já esqueceu do ano passado e o incidente do ginseng de 100 anos. Wai-kyun fica depressivo e pede para ele não falar disso. Wei-pen ri.
contando que o médico-chefe estava tão furioso com ele, que queria cortar sua barriga. O chefe menor se senta falando que os problemas relativos ao seu irmão mais novo e os problemas internos da família estão fazendo seu estresse subir nas nuvens, e o que mais o preocupa é o encontro daquelas pessoas. Jin Wai-kyun fala de forma séria. Wei Pen menciona a seita da espada do Monte Eng. O líder pergunta qual ele achava que era a intenção deles e ele responde ao seu senhor que enviou alguns homens para descobrir. Jin Wai-kyun fala para deixar a província de Shanxi saber que devem se preparar para qualquer coisa que possa ocorrer envolvendo a seita da espada do Monte Eng. De volta à caverna de treino, Jin Tae-kyun realiza ataques de lanças em alvos virtuais feitos pelo sistema. Ele usa um dos golpes de lança da família Jin, Rompimento dos Céus, e quando atinge um dos alvos corretamente ele fica verde. 3 notificações do sistema surgem para ele. Quantidade requerida para completar 100 de 100. Você aprendeu a técnica de lança da família Jin. Devido ao treino repetido, seus status foram aumentados. Mais um de força, agilidade e vigor. Ele fica surpreso, pois não sabia que seus status poderiam aumentar dessa forma. Cansado, Tae-kyun se senta no chão. Ele fala que pensava que aquele lugar seria uma prisão subterrânea, mas na verdade era um lugar grande com tudo o que precisava. Se ele soubesse que seria assim, teria pedido para ficar por mais tempo. Uma notificação do sistema chega. Você está sofrendo de fadiga e fome. Encontre uma fonte de alimento e descanse bastante. Permita que seu corpo se recupere. Ele fala que não tinha muito tempo e perderia 1 hora se tivesse que descansar. Então ele se lembra das pílulas de grãos que ele trouxe da casa principal. Tae-kyun invoca uma pílula de grão do seu inventário. Ela surge em sua mão. Tipo, pílula alimentar, rank, primeira classe. Após o consumo não só recupera o ki interno como é capaz de conceder efeitos adicionais. Tae-kyun olha para aquela bola de grãos com nojo e pensa se aquela coisa era feita para consumo humano mesmo. Fedia como bosta de goblin. Hesitante ele come e tem dificuldade para engolir. Porém os efeitos são incríveis, janelas do sistema aparecem. Você se sente satisfeito e descansado, sua fadiga foi curada e pela próxima hora seus atributos serão aumentados em 2. Tae-kyun sente os efeitos incríveis da pílula de grão em seu corpo e fica maravilhado que seus status aumentaram em 2. Ele abre sua janela de personagem para ter certeza. Aquilo era incrível, ele fala. Então ele invoca um jarro gigante cheio de pílulas do seu inventário e fala que vai se empanturrar com a bosta de goblin. Depois de comer vários, notificações do sistema aparecem para ele. Você comeu pílulas de grãos excepcionais, nenhum efeito foi concedido, você se sente extremamente cheio. Devido ao estado de consumo excessivo, será incapaz de se mover por 1 hora. Tae-kyun vomita. Passada a penalidade de 1 hora, ele volta a treinar utilizando o sistema ao seu favor, acertando golpes de lança em alvos virtuais. Cada acerto correto fazia os alvos acenderem em verde e uma janela do sistema aparece dizendo que seu domínio da técnica de lança da família Jin foi aumentado em 3. Ele continua o árduo treino, e agora parece que sua técnica aumentou em 2, e depois em 1. Por fim, ela parou de progredir mesmo acertando os alvos. Tae-kyun fica muito puto e pergunta que porra era aquela. O sistema tava zoando ele? Porque tava ficando cada vez mais difícil à medida que ele melhorava. Aquilo tava tirando ele do sério. Fora que ele perdeu 1 hora por causa do incidente da pílula de grão. Cansado e suado, ele para apoiado em sua lança e se pergunta qual o problema. Ele decide tentar novamente, só que agora devagar. Ele começa com o impulso do dragão solitário, depois torção do ferro negro, retorno da lança, ataque do soberano divino e por último rompimento dos céus. Tae-kyun fica feliz que voltou a progredir depois dos ajustes. Então ele nota que seu trabalho de pés também aumentou e se pergunta por quê. Então ele percebe algo. Tae-kyun pensa se ele usar sua técnica de lança da família Jin em conjunto com o trabalho de pés da família Jin. Ele sente seu núcleo de ki acender, então desfere um golpe de lança. O ataque é devastador atingindo a parede da caverna. Poeira e escombros caem. Tae-kyun começa a falar que então é assim que se faz, mas antes de completar a frase ele desmaia. Um buraco enorme na parede foi feito com o ataque. Uma chuva de notificações do sistema surge. Você esgotou todo o seu ki, você está sobrecarregado, você desbloqueou uma conquista, um corpo, uma mente. Recompensas serão concedidas. Você descobriu como usar suas artes marciais, você aumentou significativamente seus estágios de domínio. Você subiu de nível. Se inscreva no canal para a continuação dessa história e mais vídeos de recap, links na descrição.